O presidente Michel Temer falou de uma outra votação também importante no Congresso Nacional, uma votação que é aquela da PEC do teto dos gastos. Lembrando que essa emenda, que é super polêmica, ela já passou em 2 turnos na Câmara e agora ela está no Senado. Para o presidente Temer, é preciso pensar no Brasil de amanhã. Convenhamos, na proposta de emenda constitucional, fixadora do teto de gastos públicos, que significa cortar na própria carne, porque, convenhamos, qual é o governante que não quer gastar o máximo possível? Porque gastar o máximo possível pode gerar popularidade. E restringir o gasto pode gerar, inicialmente, uma impopularidade. Mas nós não pensamos apenas no Brasil de hoje. Nós pensamos no Brasil de amanhã. Bom, sem dúvida nenhuma, Cris Lobo aqui comigo. Né? Pois é, a ideia é pensar no Brasil de amanhã, né? A ideia é essa. Agora, Cris, além da PEC do teto de gastos, tem outra reforma importante que é da Previdência. Não adianta vir uma se não vier a outra no pacote, né? O governo está achando que a reforma da Previdência é uma forma de mostrar uma estabilidade, uma maior tranquilidade. Isso para o público externo, fora a correção nos seus gastos. A gente está vendo aqui o Rio de Janeiro, outros estados, está todo mundo com um problema de previdência, só que os fundos de previdência dos estados, eles estão em má situação. Todos os estados, 21 estados estão deficitários, hoje o próprio governador Pezão falou isso. Mas, além disso, tem o presidente fala na popularidade, gastar ou não gastar, reforma da Previdência também não é nada popular. Então, está uma espécie de uma queda de braço para saber quem fala primeiro que é preciso aumentar a idade, que é preciso mudar critérios, por exemplo, em relação às polícias militares, tudo isso. E a reforma da Previdência, ela, assim como a PEC dos gastos, ela tem 2 turnos de votação, ela é muito mais complexa, porque as pessoas compreendem muito bem. Agora, eu acho que ela é explicável. No Brasil, hoje, a contribuição de 15 anos dá direito à aposentadoria. Então, o governo quer aumentar para 25. Tem questões em relação, principalmente, aos servidores públicos, aí que fica a maior dificuldade. Todo mundo fala muito dessa parte. Então, o governo vai ter que fazer, primeiro, a decisão. Qual é o modelo de sistema previdenciário que nós vamos ter? 65 anos para homens e mulheres, vai subir só para as mulheres ou vai subir para os homens também? Então, tem uma série de questões em aberto que o governo ainda não conseguiu tirar da área técnica para levar para a área política decidir, porque a área política é que vai saber se isso passa ou isso não passa no Congresso. Então, eu acho que o governo está muito aflito em passar esse sinal, mas ele também não conseguiu ainda fazer a discussão com os parlamentares, com as centrais sindicais, a gente sente uma enorme dificuldade para colocar o assunto em discussão, embora todos saibam da premência dessa discussão. Agora, Cris, a PEC do teto vem esse ano, mas a da Previdência você acha que vem esse ano ainda? Eu acho que pode ser apresentada esse ano, mas não começa a tramitar. Mas pela dificuldade que a gente está vendo para definir o que vai entrar, o que não vai entrar, já é pouco tempo para a decisão do governo. Há governadores que dizem o seguinte, que não estão acreditando que o governo vai definir isso já este ano. Porque uma das questões, Leilane, por exemplo, em relação aos policiais militares. Eles têm um sistema próprio de aposentadoria, de idade, e os governadores, muitos governadores, não querem falar publicamente porque é uma relação com a polícia, uma relação muito delicada, mas que está tendo a aposentadoria dos coronéis da polícia aos 49, 50, 51 anos. E quem vai colocar o guizo no pescoço do gato? Quem vai dizer lá, olha, tem que mudar isso para subir para 65 anos, que é a idade de aposentadoria do trabalhador brasileiro. 15 anos a mais. Vai ser, né? Hoje já hoje é 60 e 55. E eles querem subir. Para 65. Então, é uma coisa que o que você disse, a reforma é explicável, é compreensível, mas não é palatável. Ninguém quer.
Né? Ninguém todo mundo quer. sabe que precisa, Todo mas mundo ninguém quer para começar depois de si, né? Isso, mas não vai começar nunca, né? Porque é sempre depois do outro. Agora, Cris, queria falar com uma outra coisa, eu queria falar da questão da PEC Bom... Eu queria falar uma coisa, assim, a gente viu agora o Rodrigo Maia falando aí das 10 medidas contra a a corrupção. Anistia. Rodrigo Maia tem sido um grande parceiro do governo na condição de presidente da Câmara dos Deputados. Ele tem conversado com o presidente, em geral ele chega em Brasília aos domingos, passa no Palácio da Alvorada, fala mais ou menos o que está previsto para a agenda da semana. E nessa semana... ele está falando aí dessa questão da anistia. Então, ele faz uma frase que é bastante coisa. O que vai sair é o projeto da maioria. Ele não falou se é para o lado da anistia ou contra a anistia, mas a maioria... Então, nós vamos ver qual que é a maioria, mas quem vai botar também o assunto anistia em pauta? Também é uma outra discussão. Todo mundo quer... Agora, esse voto também é aberto. Todos esses votos são abertos. Esse voto é aberto. Aí a gente fica de olho. E por conta dessa relação do Rodrigo Maia tão boa com o Palácio do Planalto, já se fala na possibilidade dele ser candidato a presidente da Câmara mais uma vez. Isso estava fora de cogitação, porque não pode haver reeleição na metade da legislatura, que é o seguinte, eles foram eleitos em 2014... E agora, metade da legislatura... Ele pegou aí um mandato tampão, né? Exatamente, esse vai ser o argumento. Aí você podia ser a advogada dele. Não me bota nesse fogo, pelo amor de Deus. Exatamente, ele quer um parecer de um jurista para dizer, olha, ele não foi presidente da Câmara, ele foi um mandato tampão, por isso terá direito a disputar um mandato completo. Olha que na política as coisas vão se ajeitando, quando você menos espera, já está lá, feito. Por falar em vão se ajeitando, às vezes elas vão se desajeitando. Então eu volto a falar com você daqui a pouquinho